Agora, gente, fala sério. Para muita gente, o ano só começa mesmo depois do carnaval, não é mesmo? Agora, se você faz parte desse time, não tem mais desculpa. É hora de você colocar em prática tudo o que se planejou para 2017. Como, por exemplo, emagrecer. Segunda-feira é aquele dia que é o Dia Internacional do Início das Dietas, que todo mundo fala que vai resolver malhar, vai resolver fazer uma dieta equilibrada. E a gente vai dar uma forcinha nessa luta contra a balança para vocês. Hoje nós vamos conhecer os mitos e verdades das dietas. Afinal, será que existe uma receita assim infalível para emagrecer? Vamos ver. Ninguém gosta, mas todo mundo já fez. Dieta regrada, né, todos os dias. Eu passei na nutricionista faz alguns meses e eu tô sim seguindo uma dieta. Opções não faltam. Dieta da proteína, dos pontos, dos líquidos, tem para todo gosto. Agora, será que existe um regime ideal? Muita gente acha que sim. Será mito ou verdade? Mito. Não existe uma dieta ideal, né? Uma vez que ela tem que ser proposta de acordo com a individualidade de cada pessoa. A gente precisa avaliar desde parâmetros químicos, genéticos, estilo de vida, para que a partir de então a gente consiga propor a melhor dieta para essa pessoa. Por isso, o primeiro passo antes de começar qualquer regime é consultar médicos e nutricionistas. Um plano terapêutico, ou seja, a gente faz uma dieta com objetivo: perda de peso, ganho de massa, tratar diabetes. Você já ouviu falar de taxa de metabolismo basal? É difícil, né? Taxa de metabolismo basal. Mas a explicação é bem simplesinha. É a quantidade de calorias que o corpo precisa em repouso para respirar, enfim, para manter o organismo funcionando. No caso dela aqui, são necessárias 1.579 calorias em repouso. Essa é uma das informações que toda pessoa precisa antes de começar qualquer dieta. Não se recomenda nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de intervenção nutricional que forneça menos calorias do que esse gasto energético basal. Não existe período certo para seguir uma dieta, mas geralmente é possível notar uma diferença em cerca de 30 dias. Para ter resultados duradouros, o ideal é perder entre meio e 1 quilo por semana. Qualquer dieta mais radical, ela deve ser contemplada num determinado momento, mas sempre sob supervisão médica. Mas um grande problema que se depara é o da falta de sustentabilidade dessas dietas. Segundo o médico, somente entre 5% e 10% das pessoas que emagrecem conseguem manter o peso a longo prazo. O problema é que as pessoas se perdem na fase de manutenção e acabam ganhando peso novamente. Quanto mais a dieta visa uma mudança do comportamento em relação à comida em longo prazo, uma reeducação alimentar melhor. Muitas vezes, quem começa a fazer dieta fica com uma dúvida. Afinal, qual é a diferença entre os produtos Diet, Light e Zero? Alimento light é aquele que tem redução de no mínimo 25% do valor calórico ou de algum nutriente como gordura, açúcar ou sódio em comparação ao produto tradicional. Já o alimento diet não tem nada de açúcar. Vale lembrar que o diet não é indicado para quem quer perder peso, porque às vezes tem mais calorias que os alimentos comuns. Os diets são ideais para quem tem doenças metabólicas, como diabetes, por exemplo. Para ser considerado zero, um produto precisa cortar totalmente, seja o açúcar, a gordura, o glúten ou a lactose. Pode ser indicado para quem quer emagrecer, dependendo do que tem na composição. Então, fica a dica. É fundamental ver o rótulo, conferir as calorias antes de escolher cada alimento. Os médicos chamam de low carb, ou seja, pouco carboidrato. Mas as dietas que nunca saem de moda são conhecidas mesmo como dietas das proteínas. Tem várias. A repórter Patrícia Ferraz encontrou uma mulher que mudou de vida com um regime destes.
A Lucilene nunca foi gordinha, mas isso não significa que ela comia bem. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito do junk food, né? De comer porcaria, de certa forma. Então, por ter uma genética que ajuda bastante, né? Eu nunca engordei, nunca saí muito do meu peso. Mesmo assim, ela decidiu mudar os hábitos alimentares. Eu queria estar com a minha saúde em dia, né? Sempre tem aquela gordurinha localizada. A gente que é mulher, a gente sempre fica assim, quero perder 2 quilos, quero perder uma gordurinha aqui, quero perder um colotezinho. Para isso, procurou a orientação de uma nutricionista que indicou a dieta paleolítica. Ela não é uma dieta, ela é um estilo de vida, né? Porque ela engloba todos os alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, os tubérculos, algumas sementes, os temperos naturais. Então, ela é muito nutritiva e bem completa. A dieta tem esse nome porque pretende que a pessoa se alimente como os nossos ancestrais, lá na época das cavernas. Saem os carboidratos de alto índice glicêmico, que são as farinhas, o arroz, os pães, massas de pizza. Para a Lucilene, funcionou. Ela perdeu 3 quilos com a dieta. E não foi só isso. Começa a sentir um tônus muscular melhor na pele, a celulite ela começa a desaparecer. A dieta paleolítica é só um dos regimes que cortam o carboidrato do cardápio. Essa restrição de carboidrato faz com que o seu corpo ele entre num estado de cetose. E no estado de cetose, ele é obrigado a oxidar gordura. Por esse motivo, as pessoas que aderem a esse tipo de dieta acabam tendo um emagrecimento inicial muito rápido. Existem várias dietas que restringem os carboidratos de qualquer tipo, inclusive os bons, aqueles que vêm das frutas e dos legumes, como as dietas Dukan, Atkins e Salt-Beef. Elas são muito parecidas, uma vez que a primeira fase, a fase inicial delas, restringe totalmente o carboidrato. A diferença é que as fases posteriores, você vai tendo uma reintrodução gradual dos carboidratos para que a pessoa não tenha um efeito rebote, ou seja, não tenha um reganho do peso perdido. A dieta Atkins libera todos os tipos de gordura animal. Por isso, é condenada por muitos médicos. Quem faz a dieta Dukan come basicamente carnes magras. O excesso de proteína na alimentação pode ser um problema para algumas pessoas. Dietas muito ricas em proteínas, por exemplo, podem sobrecarregar o rim a todo o organismo. Isso não deixa de comprometer o coração, podendo, em alguns casos, precipitar até mesmo a ocorrência de arritmia cardíaca. Já a dieta Salt-Beef prioriza as proteínas e os alimentos ricos em gorduras boas, como as oleaginosas, as famosas nozes e castanhas. Diferente das outras dietas, ela é menos restritiva e mais possível de ser feita. Então a pessoa acaba liberando gorduras boas e evitando gorduras ruins como bacon e queijos muito gordurosos. Gracie começa o ano com uma meta. A inspiração ilustra a sala de estar. Nesta foto, ela está com 13 quilos a menos. Eu sei que eu posso chegar, eu sei que depende de mim. Ela luta contra a balança desde a adolescência, mas foi depois de enfrentar um dos maiores desafios da vida dela que o problema se agravou. Meu maior peso, eu estava dentro de um hospital, com 102 quilos. Gracie teve leucemia. Hoje está curada, mas por conta do excesso de peso e de sequelas da doença, precisou colocar próteses no fêmur das 2 pernas e recebeu um ultimato do médico. Aí o médico olhou para mim e falou assim: Gracie, você tem que emagrecer no mínimo 10 quilos, porque senão você vai perder a prótese. Aí eu falei, agora é tudo ou nada. De lá pra cá, ela já perdeu mais de 30 quilos, recuperou alguns, mas não desiste de ficar em forma. Gracie conseguiu emagrecer graças a um tratamento rigoroso. Alguns alimentos são proibidos, as quantidades são controladas. E Gracie também precisa se afastar de qualquer comportamento que possa atrapalhar os planos da dieta. É o método Ravena. O Dr. Ravena é um médico argentino, ele desenvolveu um plano de perda de peso que envolve dieta, atividade física, acompanhamento psicológico. No café da manhã, apenas uma fruta e um iogurte. E o mais importante: a dieta
fala para você tomar um líquido quente primeiro e depois você se alimentar. Grace aposta no café. Os líquidos quentes devem ser tomados antes das refeições para dar a sensação de saciedade. No almoço, nada de gordura nem carboidrato. Parece ser restritiva, né? Mas na verdade você vai se acostumando. Grace come apenas 2 rodelas de tomate, cenoura, 2 ovos cozidos e uma fatia de abacaxi de sobremesa. A restrição calórica muito severa, o que pode prejudicar um pouco tanto o desempenho físico e restringir também micronutrientes que podem gerar deficiências. E a principal vantagem desse método é justamente o tratamento multidisciplinar com um incentivo para que a pessoa mude realmente os hábitos alimentares e leve isso consigo para a vida. E aí, você está gostando? Existem várias dietas. A dieta dos pontos, dos líquidos, do glúten. Você já fez alguma delas? Você quer saber mais sobre essas dietas? Então não sai daí que Hoje em Dia volta já já. Gente, hoje estamos fazendo um raio-x das dietas. Quem é que nunca fez uma dieta que atira a primeira pedra? Você vai conhecer agora a dieta dos líquidos, tem a dieta também dos pontos. Você já ouviu falar? Dieta dos pontos e a polêmica dieta do glúten. Dá só uma olhada. Um regime que funciona à base de matemática. Na dieta dos pontos, cada alimento tem uma pontuação e é preciso contabilizar tudo o que se come. Os pontos são definidos de acordo com o valor calórico de cada alimento. Cada ponto vale 3,6 calorias. Justamente por isso é a opção preferida de Adriana. Eu acho que é importante você escolher uma dieta que funcione para você. Falar, não, você não pode comer pizza, você vai se privar de alguns alimentos, para mim não funciona. A pessoa pode calcular, até com o seu nutricionista, e aí vai ser montado um plano para ela. Qualquer pessoa pode fazer, sabendo que ela tem que distribuir os pontos e escolher alimentos mais saudáveis naqueles pontos. Adriana pode consumir até 26 pontos por dia. E por semana, ela tem o direito a 49 pontos extras. A gente vai gastando um pouquinho mais num dia, vai administrando no outro. No almoço, por exemplo, ela optou por um prato com legumes, verduras e um filé de frango. Total, só 7 pontinhos. Para controlar esse consumo, a advogada usa um aplicativo no celular que contém uma tabela com a pontuação de cada alimento. A fruta fresca, ela não conta nenhum ponto, mas, por outro lado, tem uma coisa interessante que o suco de fruta conta. Então, você vai fazendo escolhas para talvez ficar o mais perto possível do ponto mais baixo. Esta liberdade é a maior vantagem da dieta dos pontos, já que a pessoa não tem que se privar totalmente daquilo que gosta. Por outro lado, é preciso estar atento para evitar uma alimentação desbalanceada. E o problema é que a pessoa pode trocar o ponto por algo que não é tão saudável, como um brigadeiro. Então não adianta só pensar em termos de caloria, a gente tem que pensar em qualidade do alimento sendo digerido. Por isso, para a Adriana, a palavra-chave é controle. Você quer emagrecer um pouco, se você tem uma meta, se você tem um objetivo e você decide que você vai talvez comer um pouquinho menos para conseguir chegar naquela meta, para mim isso funciona. Já imaginou passar dias sem mastigar nada? Essa é a proposta da dieta dos líquidos. Existem muitas variações. Dieta do suco, do chá, shakes ou caldos. A regra geral é: a pessoa se alimenta nos mesmos horários, na mesma quantidade de vezes, mas nada de alimentos sólidos. É a opção de muita gente que quer perder peso rápido, como a Mariana. A dermatologista já fez tanto a dieta da sopa como a dieta do suco, sempre por períodos curtos, no máximo 2 dias. E mesmo assim, viu o resultado. Você consegue perceber no corpo que a calça fica menos apertada, que o rosto fica um pouco mais fino. Então você já consegue definir assim que tem uma diferença legal. Uma dieta ainda mais restritiva é a Master Cleanse,
que virou febre nos Estados Unidos graças a adeptas como a cantora Beyoncé. Nesse regime, durante todo o dia, a pessoa toma uma única bebida, feita com um limão siciliano, pimenta e xarope de boldo. Sob orientação médica, o indicado é fazer qualquer dieta líquida por, no máximo, uma semana. Mas algumas pessoas passam até 20 dias ingerindo apenas líquidos. Os especialistas alertam, isso pode causar uma séria deficiência de nutrientes. É impossível a gente, em alguns sucos durante o dia, ingerir a quantidade de minerais, proteínas necessárias para a manutenção do corpo em longo prazo. A restrição calórica leva ao emagrecimento. Só que, se a perda de peso for muito acentuada, há o risco de danos à saúde e do chamado efeito rebote. Pode levar a uma queda da pressão, pode reduzir os eletrólitos também do sangue, gerar uma série de descompensações. E sem massa muscular a gente não consegue sustentar o nosso gasto energético, então vai ficar muito mais fácil depois para retomar o peso perdido. Ele se tornou a bola da vez quando o assunto é dieta. O glúten é uma proteína encontrada em muitos cereais, como o trigo, o centeio e a cevada. Em uma dieta equilibrada, ajuda a controlar o nível de glicemia, aumenta a absorção de vitaminas e minerais, além de melhorar a flora intestinal. Mas nos últimos anos, o glúten se tornou um grande vilão. Hora de esclarecer essa história. Afinal, glúten engorda? Mito ou verdade? É um assunto polêmico. Muitos especialistas defendem que a maior parte da população tem algum tipo de intolerância ao glúten. É um tipo de alergia tardia em que o consumo dessa proteína vai gerar todo um processo inflamatório no organismo que pode afetar desde o trato digestivo, pode levar ao surgimento de doenças autoimunes, doenças crônicas e até mesmo ao ganho de peso. Outros médicos afirmam que o problema não é o glúten em si, mas os produtos que contêm essa proteína. A dieta sem glúten a gente acaba tirando uma grande fonte de carboidrato. Então as pessoas acabam emagrecendo não pelo glúten em si, mas pela restrição de carboidrato. Na verdade a gente tem que restringir caloria. Existem estratégias melhores para perda de peso do que a dieta sem glúten para pessoas que não têm doença celíaca. Celíacos são as pessoas que não conseguem digerir glúten de jeito nenhum. Quando consomem essa proteína, esses pacientes sofrem sintomas como diarreia, dor e inchaço abdominal. A doença afeta 1% da população mundial. Mesmo assim, muita gente decidiu reduzir o glúten da dieta. É o caso de famosas, como as atrizes Juliana Paes e Giovanna Antonelli. A administradora de empresas, Lívia, também é adepta. Ela sempre teve uma alimentação equilibrada e há muito tempo tirou itens como a farinha branca e o açúcar refinado. Agora foi a vez do glúten. Tem médico que fala que funciona, que não funciona, eu não sei, mas para mim fez efeito. Eu senti uma diminuição de inchaço, assim, principalmente na parte assim, do abdômen. Eu realmente senti diferença. Lívia aumentou a quantidade de proteína na dieta e fez algumas substituições. Eu tenho torrada sem glúten, batata doce, frango, salada, às vezes um omelete. Outras opções saudáveis são grãos como arroz integral e milho, além de tubérculos como mandioca e inhame. Mas atenção, essa dieta pesa no bolso. Um pacote de pão integral, por exemplo, custa em média R$ 7,00. O pão integral sem glúten, R$ 13,00. Além disso, os produtos costumam ser encontrados apenas em mercados específicos. Mesmo assim, ela garante que vale a pena. Eu falo, se nos exames o resultado de sangue der tudo certo e eu me olhar no espelho e me sentir bem, então a receita tá pronta, né?